Eu quero convidar a igreja, os amados irmãos, a já estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler apenas os versos 20 ao verso 24 nesta noite. O tema deste culto é procurando adoradores. Jesus está, queridos, à procura, em busca de adoradores. E esse é um ministério que Jesus nunca perdeu na sua caminhada aqui na terra. Jesus, durante todo o seu ministério, meus irmãos, ele estava procurando adoradores. Pessoas que pudessem glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. E aproveitando a semana que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, nós queremos hoje falar sobre a experiência desta mulher com Jesus Cristo, conhecida como a mulher samaritana. O seu nome, a sua identidade nós não temos apenas a informação que ela vivia na região de Samaria, mais especificamente na cidade de Sicar. E Jesus se encontra com essa mulher. E Jesus, aproveitando esse encontro, ele vai cumprir o seu objetivo central, que era transformar esta mulher em uma adoradora de Deus. Uma mulher sofrida, uma mulher socialmente rejeitada, uma mulher espiritualmente confusa, uma mulher sentimentalmente em procura de um encontro. O texto vai dizer que ela tinha já 5 relacionamentos. Este era o 6º relacionamento conjugal, que ela estava tentando encontrar algo para preencher um vazio talvez da sua vida. Uma mulher que teve que ir ao poço tirar água ao meio-dia, porque provavelmente no começo da manhã e no final da tarde iam as outras mulheres de bem, as mulheres direitas, mas essa mulher, porque ela era uma mulher diferente pela sua condição, ela talvez fosse sim rejeitada, estigmatizada, e então ela tem que ir no meio-dia, o horário do sol mais quente, para tirar água. E é essa mulher que Jesus encontra lá no poço. Não foi um encontro casual. O texto vai dizer que quando Jesus estava a caminho, ele precisava passar por Samaria. Mas o caminho normal do trajeto que Jesus fazia não era passar por Samaria. Aliás, muitos judeus evitavam Samaria. Eles desviavam deste lugar. Mas o texto vai dizer que era necessário Jesus passar por lá. Porque Jesus, na sua soberania, na sua presciência, ele saberia que lá essa mulher estaria tirando água, e lá ele iria ministrar ao coração desta mulher, e lá ele iria transformar ela em uma verdadeira adoradora. Meus amados, queridos, é isso que Jesus está fazendo, e ele quer continuar a fazer. Transformar pessoas, independente da sua condição social, moral, religiosa, transformar essas pessoas em verdadeiros adoradores. O texto diz no verso 20 ao verso 24 do capítulo 4 do Evangelho de João: os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Queridos, a adoração, o que é isso? A Bíblia não tem uma palavra
um termo específico para adoração. Na Bíblia nós encontramos um conceito de adorar a Deus. E as duas palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que transmitem a ideia de adorar, elas têm uma ideia de se inclinar, tem uma ideia de a pessoa se prostrar. Deuteronômio 20:15, quando fala, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto, a palavra traduzida por adorar é a ideia de se inclinar, de se prostrar diante de alguém, a ideia de beijar a mão de alguém. Mateus 4:10, quando Jesus fala que nós temos que adorar em espírito e em verdade, e quando Satanás tenta Jesus, pedindo que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele, e aí Jesus fala que não iria fazer isso, a palavra onde Jesus fala sobre adoração no Evangelho de Mateus, tem a ideia de beijar a mão de alguém. E aí uma explicação que eu achei interessante, é a mesma ideia como um cachorro que vai lamber a mão do seu dono. Essa é a ideia de adoração que Jesus estava discutindo com Satanás. É aquela ideia de se prostrar, de inclinar-se, beijar a mão, render reverência e adoração. Diante desta definição, a palavra adoração, ela cria então em nós um sentido de serviço. A adoração, ela tem uma ideia de trabalho, a semelhança do trabalho de um escravo, a semelhança de um empregado. E através desse trabalho, irmãos, surgem então os conceitos de temor, de reverência e de respeito. Então o que é adorar a Deus? É nós nos prostrarmos diante dEle, é nós nos entregarmos a Ele, é nós beijarmos a mão de Deus, os pés de Deus, é a gente se lançar em chão, em terra diante do Senhor, é trabalhar reverente, com temor e com esse conceito de superioridade que o Senhor Ele tem diante de nós. E é a essas pessoas que estão dispostas a fazer isso que Jesus está procurando. Jesus procura adoradores que estejam dispostos a se envolver com Ele nesses termos que eu apresentei aos irmãos nesta noite. A adoração dos judeus e dos samaritanos era uma adoração condicionada a uma questão física, a um local. Aqui Jesus fala, e a mulher também dialoga com Jesus, e eles falam de um local físico, um monte. Os judeus tinham um templo no monte, os samaritanos tinham seus templos, também no monte. Então as pessoas iam ao lugar físico, para nesse lugar físico render adoração aos seus deuses. Eles estavam num conflito, eles estavam numa disputa, e é isso que a mulher fala, os nossos antepassados adoravam nesse monte, vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adoração. Então eles entraram num conflito sobre lugar, um momento, um ambiente físico, e é nesse contexto então que Jesus vai tirar o foco da adoração do lugar físico para uma disposição interior. Jesus vai tirar o foco de uma adoração em um ambiente, ou num templo, ou num monte, para trazer àquela mulher um conceito de adoração que ela ainda não conhecia. Como Jesus fala, a adoração em espírito e em verdade. O foco de Jesus não era o lugar, era o coração, era o relacionamento. Jesus disse para aquela mulher, não importa se você está no Monte Ebal, se você está no Monte Gerizim, não importa se você está no templo dos judeus, se você está no templo dos samaritanos, não importa se você está na igreja batista ou na igreja Assembleia de Deus, o local não é importante. Não importa se você está aqui dentro do templo, ali do lado, ou embaixo de uma árvore, ou na sua casa, ou dentro do seu carro. Irmãos, o que importa para Jesus é a disposição de coração. E é essas pessoas que Jesus está procurando, pessoas que estão dispostas a adorá-lo genuinamente, verdadeiramente, um estado de adoração, de relacionamento com o Senhor. Jesus não estava preocupado com as condições morais, sociais, religiosas ou geográficas. Jesus está preocupado com pessoas. Jesus quer saber do coração das pessoas. O nosso tema da igreja nesse ano 2017 a nossa prioridade são as pessoas.
Jesus não foi até aquele poço, meus irmãos, para tomar um copo de água. Jesus não foi até aquele poço para descansar da sua jornada, da sua viagem. Jesus não foi até aquele poço para ali comer alguma coisa. Jesus foi até aquele poço porque lá ele ia encontrar uma mulher que precisava conhecer a graça salvadora de Jesus. Jesus está constantemente à procura de pessoas. A intenção, o foco de Jesus é as pessoas. E Ele vai fazer de tudo para cumprir essa missão. E nós, como Jesus, devemos fazer isso também, queridos. A nossa prioridade deve ser pessoas. Nós não devemos estar preocupados com estruturas, com lugares, com ambientes físicos. Nós temos que olhar para o coração das pessoas. Aonde nós vamos encontrar pessoas que precisam ser transformadas em adoradores. É nesses lugares que nós temos que estar como discípulos. Nós temos que provocar situações para estar aonde essas pessoas vão se encontrar, para que ali nós possamos então transmitir a graça do Senhor para elas. O que importava para Jesus era a condição daquela mulher, a condição espiritual dela, e Ele vai ao encontro para poder transformar aquela mulher samaritana numa verdadeira adoradora. Jesus está à procura de pessoas dispostas a se prostrar diante dEle. Eu e você, meus irmãos, estamos dispostos a nos prostrar diante do Senhor, a nos humilhar diante do Senhor, a entregar toda a nossa vida diante dEle. Nós precisamos, assim como a mulher samaritana, assumir um compromisso de servir em temor e em reverência. Precisamos entregar todos os nossos dons, habilidades e talentos nas mãos do Senhor. Nós precisamos assumir uma condição interior e não ficar apenas preocupado com o espaço exterior. Jesus quer encontrar homens e mulheres que o adorem de maneira verdadeira e de maneira espiritual. Você está disposto a fazer isso? Amém? Você está disposto a se tornar um adorador? Sim ou não? Que tipo de adorador? Aquele que adora em espírito e em verdade, ou aquele adorador formal, que vai para um lugar e ali passa 1h30 cultuando, adorando a Deus, depois não faz mais isso? Jesus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, aonde quer que nós estejamos. Domingo passado eu falei que esse lugar que nós estamos aqui, o que nós estamos vivendo agora, isso chama-se encontrão, não é comunhão. E nós precisamos, irmãos, entender que a adoração também, ela vai além desse encontrão, além desse momento que nós estamos aqui. A adoração que Jesus ensina para essa mulher samaritana, e Ele ensina para nós, é uma adoração contínua. É algo que não começa e não termina. Não tem horário para começar 19 horas, não tem um horário para terminar 20h30. Não tem um dia da semana, domingo, é todos os dias, é todas as horas, é todos os momentos, é em qualquer circunstância. É esse tipo de pessoa que Jesus quer encontrar para tornar essa pessoa verdadeiro adorador. Pois bem, o que Jesus fez para transformar essa mulher numa verdadeira adoradora? A primeira coisa que Ele fez, Ele quebrou tabus. Jesus agiu diferente dos outros religiosos. Irmãos, se nós queremos transformar pessoas pecadoras em adoradores, nós temos que começar quebrando tabus. Ou seja, agindo de forma diferente das pessoas religiosas. Quem são os religiosos aqui no contexto? Os judeus e os samaritanos. Porque a religiosidade deles, a adoração deles, era algo formal, era algo pré-estabelecido, não era genuinamente, não era verdadeiro. Por isso que Jesus fala para a mulher sobre uma adoração além daquilo que transcende aquilo que eles estavam acostumados, tanto os judeus quanto os samaritanos. Então, para nós transformarmos pessoas em adoradores, nós temos que entender esse princípio. É preciso quebrar tabus, é preciso agir de forma diferente, é preciso uma atitude diferente. O pano de fundo aqui é um conflito racial entre judeus e samaritanos. O pano de fundo aqui é essa disputa que havia entre esses dois povos. Para os judeus, os samaritanos eram considerados pessoas impuras, indignas, imundas, pessoas menores.
Esse conflito racial, ele está presente nesse contexto, nesse diálogo entre Jesus e a mulher, porque Jesus era judeu e a mulher, além de ser mulher, era samaritana. Então Jesus, ele quebra o tabu em primeiro lugar, falando com uma mulher. Por quê? Porque o judeu que era judeu mesmo, religioso, tradicional, ele não conversava com mulheres, a não ser da própria família. Então, a um homem judeu, era indigno, não era legal ele conversar com mulher, a não ser que fosse a sua família. Então Jesus quebra esse tabu, ele conversa com a mulher, ele puxa diálogo com a mulher, ele se importa com aquela mulher. E a segunda questão, o judeu não falava com o samaritano, nem se fosse homem, principalmente um homem judeu falando com uma mulher samaritana. Irmãos, isso era uma quebra de tabu enorme para aquele contexto social e racial. Mas Jesus não estava preocupado com tabus, com convenções. Jesus não estava preocupado se isso era moralmente, se isso era socialmente correto ou não. Ele estava preocupado com o coração daquela mulher samaritana. Como ele estava preocupado com o coração de homens pagãos, de judeus adoradores, Jesus não se preocupa com essas questões. Ele vai preocupar-se com o coração daquelas pessoas. E ele então rompe essa barreira. E por isso nós não podemos negligenciar a salvação, as pessoas. Não podemos nos calar. Nós temos que falar, testemunhar, usar todas as oportunidades para falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Quem são as pessoas que nós não estamos falando do Senhor Jesus por uma questão de tabu, por uma questão de resistência, por uma questão de achar que aquela pessoa, ela talvez não possa ouvir a mensagem do Senhor? Nós temos que romper tabus, irmãos. Não importa a quem nós vamos falar, nós temos que falar para todos. Jesus fez isso. Ele teve uma conversa com a mulher samaritana. Para os rabinos, conversar com a mulher samaritana, que era impura, que era indigna, era algo totalmente ofensivo, era algo que não podia ser nem concebido. Mas a paixão de Jesus por aquela mulher vai além daquilo que os rabinos tinham pré-estabelecido como sendo a conduta de um homem judeu. Ele vai além disso, ele rompe isso, ele conversa com aquela mulher samaritana, ele pede água para ela, ele começa a dialogar com ela, porque ele estava preocupado não se ela era samaritana, não se ela era indigna, não se ela era cerimonialmente e religiosamente impura para os judeus. Ele estava preocupado com a condição do coração daquela mulher. E ele vai suprir essa necessidade. Quantas pessoas ao nosso redor não estão salvas por Jesus Cristo? E quantas dessas pessoas nós julgamos indignas de poder ir e compartilhar do amor para elas? Irmão, nós temos que acordar para essa realidade. Não há ninguém tão pecador que não possa ser digno da graça de Jesus. Não há ninguém tão indigno que a gente não possa ir e fazer uma tentativa de transformar essa pessoa num adorador. Nós não podemos pré-selecionar as pessoas que nós vamos compartilhar da graça de Jesus. E terceiro tabu que Jesus quebra, ele ensina a mulher. Para um fariseu, ensinar uma mulher era algo também ofensivo. E eles achavam melhor queimar a lei do que ensinar a lei para uma mulher. Para o fariseu era mais digno queimar a lei e a Torá do que ensinar a Torá para uma mulher, ainda mais para uma mulher samaritana. Mas Jesus, ele transcende isso, ele vai ao encontro da mulher, ele fala que ele era o Messias, ele ensina os princípios da palavra de Deus para aquela mulher, porque ela precisava da graça do Senhor. Amados, não existe pessoas que não são dignas de ouvir a palavra de Deus. E se nós olharmos com atenção ao nosso redor, vai ter muitas pessoas que estão sedentas para ouvir a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão sedentas para nós compartilharmos os princípios do Evangelho. E a partir desse compartilhar o princípio do Evangelho, a partir do momento que a gente investe na vida dessas pessoas, a partir do momento que a gente senta para dividir com elas as verdades da palavra de Deus, a partir do momento que a gente começa a transmitir as verdades de Cristo, essas pessoas vão começar a abrir os seus olhares, as suas vidas, e elas vão ser ministradas pela graça do Senhor. Se nós queremos, irmãos, transformar
pecadores, em adoradores, nós temos que primeiramente começar a quebrar tabus, romper conceitos. Nós temos que dar a volta por cima de tudo isso e olhar não as condições, não essas coisas menores. Nós temos que olhar o coração e a condição em que a pessoa está, para que nós possamos então, como Jesus, romper com as tradições, com as convenções e olhar de fato a necessidade que a pessoa está. Segundo lugar, Jesus, o ganhador de almas. Você quer ser um ganhador de almas? Sim ou não? De manhã na escola bíblica, eu compartilhei com os irmãos que a maior alegria de um discípulo, de um crente, é ganhar uma alma para Jesus. Assim como para uma mulher dar à luz é algo marcante na sua vida, para um discípulo ganhar uma pessoa para Jesus, irmãos, é a coisa mais importante que nós podemos fazer. E Jesus nos ensina aqui um caminho para nós nos tornarmos ganhadores de almas, porque uma alma que nós ganhamos para o reino de Deus é uma alma que nós vamos transformar em adorador do Senhor. Pastor, mas por que ganhar almas? Porque se eu ganho almas, eu transformo essa pessoa em um adorador. Jesus, para transformar a mulher samaritana em uma verdadeira adoradora, primeiro ela teve que passar por um processo de conversão, de salvação, de mudança espiritual, porque ninguém pode se tornar um verdadeiro adorador se não tiver um encontro transformador com Jesus Cristo. Ninguém vai se tornar um adorador em espírito e em verdade se Jesus não impactar o coração daquela pessoa e mudar os pensamentos, as ideias, as condutas e tudo que envolve a vida daquela pessoa. Essa mulher samaritana, ela foi transformada numa verdadeira adoradora, porque ela sai da condição que ela estava, social, conjugal, moral e espiritual, para o entendimento da verdade do Evangelho. E Jesus, ele nos ensina então 6 passos, olha o segredo aí, 6 passos para ser um ganhador de almas. Se nós queremos ser ganhadores de almas, nós podemos aprender esses 6 passos que Jesus vai nos ensinar. Primeiro passo, versículo número 7, Jesus abre o diálogo fazendo um pedido: me dá um copo de água. Ele estava na beira do poço, sentado, meio-dia, o sol rachando. Os discípulos foram comprar comida na vila próxima e chega a mulher com um balde para tirar a água do poço. Jesus fala: me dá um copo de água. Versículo número 7. Ele abre o diálogo fazendo um pedido. Esse é o primeiro passo para ganhar uma alma. É provocar um diálogo. É abrir uma conversa. É começar a puxar assunto com a pessoa. Naquela fila do banco, naquela fila do correio, tantas filas que nós enfrentamos, se nós queremos ganhar almas, nós temos que começar a procurar o diálogo com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com as pessoas. Se a gente não procurar e não provocar o diálogo, a gente nunca vai poder falar da graça de Jesus para essas pessoas. É de situações cotidianas, conversas comuns, que nós podemos dar o pontapé inicial. Será que vai chover? O seu time ganhou, perdeu? Em quem você vai votar no dia 2 de abril para prefeito de Foz do Iguaçu? Como é que está a condição financeira? Você sacou o teu FGTS já? Vai sacar quando? São situações cotidianas, meus irmãos, que a gente pode aproveitar como o primeiro passo para culminar um processo e ganhar uma alma para Jesus Cristo. Se nós aproveitarmos essas situações cotidianas, amados, nós vamos ver o quanto nós vamos poder compartilhar da graça de Jesus. É preciso a intenção, é preciso querer que a conversa chegue a Jesus e não fique simplesmente na trivialidade. Não é puxar assunto só por puxar assunto, é puxar o assunto com a intenção de que aquele assunto termine na salvação. O diálogo de Jesus começou: me dá um copo de água. E ele evolui para a entrega do coração daquela mulher a ele. Segundo passo, Jesus desperta a curiosidade, lá no versículo número 9. Então, como é que o Senhor me pede água? Jesus começa o diálogo, Jesus desperta a curiosidade. Algo estava fora dos padrões aqui nesse contexto. Como que um homem judeu puxa a conversa com uma mulher samaritana?
Isso chamou a atenção daquela mulher. Quem é você? Quem é esse homem? O que ele quer comigo? Qual é o interesse dele? Será que ele está com boas ou más intenções? Como que o Senhor pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Jesus também desperta essa curiosidade, porque aquela mulher precisava conhecer quem era esse homem, as intenções desse homem, o que ele queria com ela. E ela vai perceber então que esse homem Jesus era diferente talvez de todos os homens que haviam puxado conversa com ela. Jesus desperta a atenção daquela mulher. E qual que é a ferramenta que nós temos, irmãos, para despertar a atenção das pessoas? Não é o meu trabalho, não é o meu salário, não é a minha igreja. Uma ferramenta muito útil que nós temos é o nosso testemunho de conversão. Meus irmãos, quando a gente está conversando com uma pessoa e você percebe a deixa, e você entra com o seu testemunho, e você fala como você vivia antes de conhecer Jesus, você fala dos dilemas que você estava vivendo quando você entregou a sua vida para Jesus, e você fala como você vive agora diferente com Jesus, isso com certeza vai despertar a pessoa, porque talvez a sua condição é a mesma condição que ela está passando hoje. E é esse despertar o interesse que vai então fazer com que a conversa evolua, para você poder compartilhar mais da graça de Jesus para aquela pessoa. Puxe diálogo, comece a conversa, deixe a pessoa interessada, desperte a curiosidade dela. Terceiro, provoque o interesse. Verso número 10. Se você soubesse o que Deus pode te dar, olha a primeira coisa que Jesus fala para ela: Deus pode te dar muitas coisas. Se Deus pode dar alguma coisa, então eu quero saber o que é. Quem é esse que está pedindo água? Você quer saber quem eu sou? Então eu vou te falar. Terceira questão de interesse: você pediria e eu daria água da vida. Água da vida? Que negócio que é esse? Eu conheço água de poço. Se fosse hoje, eu conheço água mineral, eu conheço água com gás, eu conheço água tônica, mas a água da vida, o que é isso? Então Jesus desperta, irmãos, o interesse daquela mulher, para que ele pudesse então evoluir naquele diálogo de salvação ao coração daquela mulher. E aqui então a mulher morde a isca. Aqui é a deixa que Jesus tem para poder aprofundar o diálogo, que não era apenas uma conversa, um bate-papo, não era apenas o assunto do sol, do calor, da água, se a água era boa ou não. Jesus tinha a intenção de evoluir para compartilhar a graça com aquela mulher. Meus irmãos, se o nosso testemunho gera o interesse na pessoa, é a deixa então para a gente aprofundar. Você fala do seu testemunho para a pessoa, e quando você termina o seu testemunho, a pessoa pergunta para você, ou fala assim: me conta mais sobre isso que você acabou de me dizer. Esse me conta mais é o interesse. É sinal que a pessoa quer saber, ela quer ouvir, ela quer que você fale mais. E aí é a oportunidade que nós temos então de falar da graça salvadora, do plano de salvação para aquela pessoa. Se a pessoa não tiver interesse, se a pessoa, depois de você dar o seu testemunho, ela mudar a conversa, é sinal que ela não ficou interessada no assunto. Então não insista, mude de assunto, espere uma outra oportunidade para você então poder compartilhar a salvação. Abra o diálogo, puxe conversa, desperte a curiosidade, desperte interesse. E esse quarto ponto, ele é um ponto importante. Jesus, lá no versículo 16 a 18, levou a mulher a uma autoavaliação. Ela ficou interessada nas coisas espirituais. Ela disse: Jesus, me fala mais. E aí Jesus falou mais. E no verso 16 ao verso 18, Jesus leva ela a uma autoavaliação. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está dizendo a verdade. Você não tem marido, você já teve 5. E esse cara que está com você agora não é o seu marido. O que Jesus estava fazendo com aquela mulher? Levando ela a uma autoavaliação. Ela agora precisou então olhar para a sua condição física, emocional, espiritual, social, conjugal. Ela precisou olhar para dentro do coração dela e identificar no coração dela o que precisava ser mudado e transformado. Quando Jesus pergunta ou fala para ela: vá chamar o seu marido, é porque Jesus queria que essa mulher fizesse uma autoavaliação da sua condição. Queridos,
Na evangelização, nós não podemos iludir as pessoas. O que é iludir a pessoa? Dizer, olha, Deus é 10, Jesus é 100, venha como você está, fique do jeito que você está, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, não importa como você está vivendo, importa que você queira. Às vezes nós enganamos as pessoas e não falamos para elas da verdade, da necessidade de um entendimento de que a pessoa deve vir como estar, mas não permanecer. Ela precisa passar por um processo de transformação, de confissão de pecados, de quebrantamento, de arrependimento e de mudança. Mulher, vá chamar o seu marido. Senhor, essa minha área da vida está meio complicada. Resolve isso. Você precisa dar um ponto final para essa situação. Você precisa passar por um processo de transformação, de salvação, de cura. Irmãos, o processo salvador, ele precisa levar a pessoa a uma autoavaliação. A pessoa precisa fazer essa reflexão, tem que olhar como é que está a vida dela. Para que a partir disso então, ela possa ser transformada pelo Senhor. Se nós não falarmos a verdade para as pessoas, nós vamos iludir as pessoas e elas nunca vão ter um encontro genuíno com Jesus Cristo. Porque o encontro com Jesus, ele vai exigir esse momento de conflito, esse momento de autoavaliação. Penúltimo lugar, ele se revela então o Salvador. Jesus abre o diálogo, Jesus desperta a curiosidade, provoca o interesse, leva ela a uma autoavaliação. E agora o que ele precisava fazer? Apresentar para ela a solução, apresentar-se como Salvador. Verso 19 e verso número 26, Jesus diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Verso 26, Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. O que Jesus disse para essa mulher? Mulher, eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou a solução para a sua vida espiritual, eu posso mudar o seu coração, eu posso mudar a sua vida, eu posso renovar o seu casamento, eu posso transformar a sua família, eu posso ser a resposta para aquilo que você está procurando, eu sou o vazio, ou preencho o vazio que está no seu coração, eu posso dar a você o que você não encontrou em 5 casamentos, eu posso dar a você o que você não encontrou em lugar nenhum. Mulher, eu sou o Salvador, o Senhor da sua vida. Amados, nós temos que chegar no momento, no nosso diálogo com a pessoa, de apresentar a ela: olha, Jesus é a solução para a sua vida, você quer ou você não quer? Porque é a partir disso que a pessoa vai ter que então se posicionar diante de Jesus, ou aceitá-lo ou rejeitá-lo, ou se unir a Jesus ou continuar a vida do jeito que a pessoa está. A nossa intencionalidade no convívio, na conversa com as pessoas, deve ser apresentar Jesus como Salvador e Senhor, para que elas mudem de vida. Nós não podemos, irmãos, somente ficar conversando, dialogando, jogando conversa fora, papo furado. Nós precisamos evoluir para que possamos dizer para ela: olha, o que você precisa está em Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua história. E último lugar, o último passo, verso 28 e verso 19. Essa mulher agora convertida, essa mulher agora transformada, Jesus faz para ela então um desejo, ou Jesus transforma ela numa testemunha. Verso 28 e o verso 29. Em seguida, a mulher deixou ali o pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram encontrar Jesus aonde ele estava. Resultado, muitas pessoas se converteram pelo testemunho da mulher, e depois muitas pessoas, verso 39 e verso 41, pessoas se converteram porque elas foram até Jesus Cristo. O processo, meus irmãos, de transformar um pecador em um adorador é tornar ele uma testemunha fiel de Jesus Cristo. O processo ele não termina com a salvação, o processo ele vai além, transformar a pessoa numa testemunha. Muitos de nós aceitamos a Jesus como Salvador, muitos de nós somos salvos pela graça de Deus, mas nós não evoluímos, nós não nos transformamos em testemunhas. A gente não faz o que a mulher fez, larga o pote lá e vai correndo falar de Jesus.
a gente procura cada vez mais encher o nosso pote e esquece as pessoas que nunca ouviram da graça do Senhor. Nós precisamos, amados, ser desafiados a sermos testemunhas. Quando há uma genuína conversão e brota um real desejo de testemunhar sobre Jesus para todas as pessoas, a genuína conversão vai gerar um desejo de compartilhar a graça do Senhor. Para finalizarmos, Jesus nos ensina como se relacionar com Ele. Irmãos, Jesus nos mostra a forma de adorá-lo como Ele necessita e como Ele quer. E eu fecho essa reflexão falando sobre esse modo de se relacionar com Ele. Primeiramente, o local não é o mais importante. Querido, o local não é o mais importante. O espaço não é o mais importante. Aonde você está fisicamente não é o mais importante. O mais importante é a disposição do coração. Verso número 21. Mulher, creia no que eu estou dizendo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte e nem em Jerusalém. Então esquece o lugar. Esquece a localização geográfica. Isso não é importante para o verdadeiro adorador. Isso não é o mais relevante. Não importa em qual monte, em qual templo. Isso não é mais necessário. Irmãos, quem precisa de um lugar físico para adorar a Deus ainda não compreendeu o sentido da verdadeira adoração. Se eu preciso de um lugar físico para adorar a Deus, eu não entendi o que é adorar a Deus de verdade. Se eu preciso estar na igreja para adorar a Deus na igreja, eu não compreendi o que é verdadeira adoração. Aqui é um espaço, é um momento, é uma circunstância onde eu adoro, mas a verdadeira adoração, ela transcende isso aqui. O homem está reconstruindo lugares aonde Deus destruiu. Irmãos, Deus permitiu que o templo fosse destruído para que os homens, os judeus, os discípulos entendessem que não precisa de templo. Depois de 400 anos, vai lá o imperador e reconstrói os templos. E aí nós voltamos a ficar presos ao templo, ao lugar. Então aquilo que Deus está tirando do nosso contexto, para que sejamos verdadeiros adoradores, nós estamos colocando de volta aquilo que o próprio Deus tirou. E o templo de Jerusalém é um exemplo disso. O verdadeiro adorador se relaciona com Jesus independente de lugar. O lugar não é o mais importante. Segundo, o nosso foco é Deus e é só Ele. Se não há um lugar físico, só sobra o quê? O Senhor. Se não existe uma construção, um lugar aonde eu vou estar, só sobra Deus como meu objeto de culto e de adoração. E se só sobra Deus, então é o que mais nós precisamos. Houve um tempo na história onde as pessoas iam ao templo só para contemplar a beleza das catedrais. Na época de Constantino, quando ele reconstruiu e mandou construir catedrais e espaços, as pessoas iam lá para contemplar a grandiosidade, a beleza dos templos, dos vitrais, a decoração, tudo de ouro. Aquilo era o que atraía as pessoas, não era a adoração a Deus. Elas iam lá para contemplar as belezas das estruturas, mas não se encontravam com o Deus real e genuíno. O verdadeiro adorador não vai em busca de estrutura. O verdadeiro adorador vai em busca do Senhor. Ele adora a Deus. A forma de adorar, ela é espiritual. Jesus diz para aquela mulher: mulher, você precisa beber da água da vida. Eu sou a água da vida. E beber da água da vida, irmãos, não é algo que a gente faz uma vez por semana. Beber da água da vida, Jesus está dizendo, você precisa se relacionar comigo continuamente.
todos os momentos. Não é algo que eu faço agora e depois eu não preciso continuar. Eu preciso fazer isso constantemente. Beber da água da vida é uma ação, é uma disposição progressiva e contínua. O verdadeiro adorador, aquele que se relaciona com o Senhor, faz isso de modo contínuo, constante, ininterrupto. Nós precisamos ir e estar com Jesus, que é a fonte da água da vida, todos os dias, todos os momentos, em todos os instantes. E essa adoração deve ser feita de maneira verdadeira. Devemos estar diante de Deus com sinceridade, dirigidos pelo Espírito Santo. A adoração não é algo formal, queridos. A adoração não é algo que eu faço apenas exteriormente, a forma que eu me visto, como eu me porto no culto, ou como eu me comporto. A adoração, ela é algo interior, é genuína, é verdadeira, é conforme a verdade que o Pai revela no Filho Jesus Cristo e que nós aprendemos por meio do Espírito Santo de Deus. Verdadeiros adoradores adoram dessa forma. Quem vive uma adoração que ignora a verdade da palavra e das doutrinas, está desprezando o único alicerce da verdadeira adoração. Então, queridos, como é que pecadores são transformados em adoradores? Jesus nos ensina nesse diálogo e nessa experiência com a mulher samaritana. Ele quebra tabus, ele vai no foco, ele se torna ganhador de alma, ele ganha a alma daquela mulher, ele transforma aquela mulher e depois ensina ela o modo correto de se relacionar, que é em espírito e é em verdade. Jesus está procurando adoradores, como essa mulher samaritana. Jesus não procura pessoas perfeitas. Jesus procura pessoas que querem permitir que Ele as torne perfeitas. Jesus não procura pessoas santas. Jesus procura pecadores que estão dispostos a ser transformados em santos. Queridos, ser adorador é quebrar tabus, é falar com quem quer, com qualquer pessoa, sobre a graça de Jesus. É falar com as outras pessoas que ainda não conhecem esta salvação. Quantas vezes nós não falamos por tabus, por preconceitos, por ideias erradas que nós temos? Ser adorador é se relacionar com aqueles que foram abandonados, com essas mulheres samaritanas, que estão perdidas, iludidas, sem caminho, sem direção. Ser verdadeiro adorador é estar preocupado com aqueles que de fato estão espiritualmente perdidos e abandonados. É ensinar quem está perdido na ignorância espiritual. É ensinar a essa pessoa os princípios do Evangelho, o princípio da graça, ensinar do amor de Deus, ensinar da misericórdia de Deus, ensinar a elas que Jesus pode mudar a sua história. Ser adorador é ser um ganhador ávido de almas. Irmãos, nós precisamos como discípulos ter essa disposição de permitir Deus ganhar através de nós almas para Jesus. E talvez a primeira alma que Jesus precise ganhar é a sua, para que você depois então se torne ganhador de almas. Essa mulher samaritana, através dela muitas pessoas foram a Jesus, mas porque ela teve um encontro real com Jesus. Se nós não tivermos um encontro real com Jesus, nós nunca vamos levar ninguém a Jesus. Ser adorador é procurar de forma intencional agir e promover oportunidades para dividir o seu testemunho pessoal. Provoque esse momento para que através então do seu testemunho a pessoa possa ser despertada. Se eu nunca dei o meu testemunho para ninguém, eu nunca abri uma porta para apresentar o meu Jesus para ela. Ser adorador é se relacionar com o Senhor em cada momento do meu dia, desde que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Ser adorador, meus irmãos, é se relacionar com Ele, não importa onde eu estou ou aquilo que eu esteja fazendo. Ser um adorador é ter a minha vida sempre sedenta
por Jesus Cristo. Ser adorador é ter uma sede de Deus, como o salmista escreve: a minha alma tem sede do Senhor, assim como a corça anseia por águas, eu anseio pelo meu Deus. Ser adorador é querer estar na companhia de Jesus, é estar cheio dele, pronto para transbordar aos demais que estão sedentos a preciosa água da vida. João 17:17 fala: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ser adorador é permitir que o Senhor nos transforme de uma pessoa comum, uma pessoa simples, em alguém que possa estar disposto a prostrar-se, entregar-se, servi-lo com temor, com respeito, de forma contínua e ininterrupta. Deus nos abençoe com essa palavra.